Depressão espiritual, suas causas e cura. Capítulo 17. Correção. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus capítulo 12, versos 5 a 11. Uma das causas mais prolíficas deste estado de depressão espiritual é que deixamos de compreender que Deus usa muitos métodos no processo da nossa santificação. Ele é nosso Pai que nos amou como eterno. Seu grande propósito para nós é a nossa santificação. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. E para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios 1, verso 4. A grande preocupação de Deus por nós é, primariamente, não a nossa felicidade, mas a nossa santidade. Em seu grande amor por nós, Ele está decidido a nos levar a isso e empregar muitos métodos diferentes para atingir esse fim. O fato de não compreendermos isso muitas vezes nos leva a tropeçar e, em nosso pecado e insensatez, até mesmo a compreender de maneira completamente errada o modo como Deus nos trata. Como crianças insensatas, achamos que nosso Pai Celestial não está sendo amoroso para conosco e sentimos pena de nós mesmos, achando que Ele está nos tratando com rudeza. Isso, é claro, leva à depressão. E tudo porque deixamos de compreender os gloriosos propósitos de Deus para conosco. Esta é a questão tratada de maneira tão extraordinária e perfeita em Hebreus 12, onde o tema é que Deus às vezes opera santificação na vida de seus filhos através da correção e, especialmente, capacitando-os a compreender o significado da correção. Esse é o tema para o qual quero chamar a sua atenção. Talvez não haja outra área em que vejamos mais claramente o fato de que a santificação é uma obra de Deus do que em conexão com este assunto da correção. Vejam as coisas que vocês estão sofrendo, diz o autor. Por que estão sofrendo tudo isso? A resposta é que eles estão sofrendo estas coisas porque são filhos de Deus. Ele declara que Deus está fazendo isso para o seu bem, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. E então observamos que, não satisfeito em colocá-lo assim, ele o expressa negativamente também, dizendo: suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Vocês não são verdadeiramente membros da família, não são filhos. Essa é uma declaração muito significativa. Quero expressá-la na forma de um princípio. O que este homem realmente está dizendo é que a salvação toda é obra de Deus,
do começo ao fim, e que Deus tem seus métodos e meios de produzi-la. Uma vez que Deus começa uma obra, Ele a completa. Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, verso 6. Deus jamais começa uma obra para desistir dela ou deixá-la numa situação incompleta. Quando Deus começa sua obra em seus filhos, Ele vai completar essa obra. Deus tem um propósito e objetivo final para eles, que passe a eternidade com Ele na glória. Muito do que acontece conosco neste mundo deve ser entendido e explicado à luz desse fato. E é um fato bem definido, de acordo com o argumento do autor, que Deus vai nos trazer essa condição e nada vai impedir que isso aconteça. Ora, Deus tem vários meios de fazer isso. Um deles é dar-nos instrução através das grandes doutrinas e dos princípios ensinados na Bíblia. Ele nos deu a sua palavra. Ele inspirou homens a escrever essas palavras pelo Espírito Santo para nossa instrução, a fim de sermos preparados e aperfeiçoados. Contudo, se nos tornarmos recalcitrantes, se não aprendermos as lições que nos são apresentadas positivamente na palavra, então Deus, como nosso Pai, tendo em vista o grande objetivo de nos aperfeiçoar e preparar para a glória, adotará outros métodos. E um desses outros métodos que ele usa é este método da correção. Pais terrenos que são dignos desse nome, e estamos vivendo em dias de tanta indulgência e frouxidão, que mal podemos usar este argumento da forma que o autor de Hebreus usou. Mas pais dignos desse nome fazem isso. Eles corrigem seus filhos para o seu próprio bem. Se a criança não está se comportando de maneira apropriada como resultado de instrução positiva, então a correção deve ser aplicada, a disciplina deve ser exercida. É doloroso, mas necessário, e um bom pai não negligencia isso. E este homem diz que Deus é assim, e infinitamente mais. Se, portanto, não somos obedientes às lições e instruções positivas da palavra de Deus, não devemos nos surpreender se outras coisas começarem a nos acontecer. Não devemos nos surpreender se tivermos que enfrentar certas coisas que são dolorosas. Tais coisas nos são enviadas deliberadamente por Deus, diz este homem, como parte do processo da santificação. Observem como ele enfatiza isso. Diz que devemos nos examinar nós mesmos para descobrir se estamos experimentando isso em nossa vida, porque ele diz de forma muito clara: se não temos experiência desse tipo de tratamento, então é de se duvidar que realmente sejamos filhos. Se nada conhecemos desse processo, não somos filhos, somos ilegítimos, não pertencemos a Deus, pois o Senhor disciplina a quem ama. De certa forma, então, podemos dizer que a pessoa que devia se sentir mais infeliz consigo mesma é aquele cristão, ou que professa ser cristão, que não tem consciência desse tipo de experiência em sua vida. Devíamos ficar alarmados com isso. Longe de ficarmos aborrecidos com o processo, devíamos agradecer a Deus por ele, pois ele está nos dando provas de que somos seus filhos e está nos tratando como tal. Está nos corrigindo e disciplinando para nos conformar ao padrão e nos tornar dignos daquele que é nosso Pai. Isso é algo que está constantemente acontecendo na vida e na experiência dos filhos de Deus. Também é algo ensinado através de todas as Escrituras. Existem exemplos e ilustrações sem fim que poderiam ser citadas. É a grande mensagem de Salmo 73. É a grande mensagem do livro de Jó. E o apóstolo Paulo trata do assunto em Romanos capítulo 5, onde fala sobre regozijo em meio às tribulações, etc. Também faz parte do argumento de Romanos 8. É encontrado novamente em 1 Coríntios 11, na seção que trata da ceia do Senhor. O apóstolo ensina que havia membros da igreja que estavam doentes e enfermos porque não estavam vivendo a vida cristã. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes. Verso 30. Na verdade, muitos até mesmo tinham morrido por causa disso, e vários já dormiram. Então, leiam 2 Coríntios 1 e encontrarão o apóstolo descrevendo a experiência que tinha acontecido com ele. Ele afirma que aconteceu para que aprendesse a não confiar em si mesmo, e sim no Deus vivo. Outra grande declaração clássica deste ensino pode ser encontrada em 2 Coríntios 12, onde Paulo fala sobre o espinho na carne, que lhe fora dado. O propósito disso tudo
ele diz, era mantê-lo numa condição espiritual correta, para que não se exaltasse. Foi dado a ele um espinho na carne, e embora tivesse orado, pedindo a Deus 3 vezes que o removesse, Deus não fez isso, e ele finalmente aprendeu sua lição. Portanto, aquilo promoveu sua santificação. Em Tiago 1, lemos, meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Verso 2. É algo em que devemos nos regozijar. E então encontramos tudo isso resumido na palavra do próprio Senhor ressuscitado em Apocalipse 3,19. Repreende e disciplino aqueles que eu amo. Encontramos então esta grande doutrina através de toda a Bíblia. Na verdade, todo o tratamento de Deus com os filhos de Israel, sob a velha dispensação, é um grande comentário disso. Ele tratou com eles daquela maneira porque eram seus filhos. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. Amós 3, verso 2. Ele os tratou daquela maneira porque eram seus filhos. A pergunta óbvia que vem à nossa mente então é: o que é correção? O que significa? Significa treinar. O sentido básico da palavra é esse. É o treinamento ministrado à criança ou um método de treinar uma criança. Temos a tendência de confundir correção com a palavra castigo. É certo que inclui disciplina, mas também inclui instrução, inclui repreensão e, na verdade, pode incluir um considerável grau de castigo. Entretanto, o objetivo essencial da correção é treinar e desenvolver a criança para que se torne uma pessoa adulta. Bem, se esse é o sentido de correção, vamos considerar por um momento os meios pelos quais Deus nos corrige. Como Deus corrige seus filhos, Ele o faz especialmente através das circunstâncias, todo tipo de circunstância. Nada é mais importante na vida cristã do que compreender que tudo o que nos acontece tem um sentido se simplesmente o buscarmos. Nada nos acontece por acaso. Um pardal não cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Mateus 10, 29, diz o Senhor. E se isso é verdade a respeito do pardal, quanto mais o será a nosso respeito. Nada pode nos acontecer sem o consentimento do nosso Pai. As circunstâncias estão constantemente nos afetando e seu propósito é operar a nossa santificação, tanto as circunstâncias agradáveis quanto as desagradáveis. Devemos, portanto, ser observadores, sempre buscando lições e fazendo perguntas. Quero agora ser mais específico. A Bíblia ensina muito claramente que uma circunstância particular que Deus muitas vezes usa com relação a essa área é uma perda financeira ou mudança na posição material da pessoa, perda de bens, perda de posses ou de dinheiro. Tais coisas são muitas vezes usadas por Deus. Vemos descrições disso no Antigo Testamento e aconteceu muitas vezes na história subsequente do povo de Deus na igreja, que através de uma perda no sentido material e temporal, Deus ensinou uma lição a alguém que a pessoa não poderia ter aprendido de outra forma. Então vamos pensar na questão da saúde. Já mencionei 1 Coríntios 11. O apóstolo ensina especificamente que havia algumas pessoas que estavam doentes e fracas porque Deus permitira isso para ensiná-las e treiná-las. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Versos 28 a 30. Este é um método que Deus empregou muitas vezes, de modo que aqueles que dizem nunca ser a vontade de Deus, que sejamos doentes ou fracos, estão simplesmente negando as Escrituras. Contudo, que ninguém cai na armadilha de dizer: você está afirmando que toda doença é um castigo enviado por Deus? Claro que não. Estou simplesmente dizendo que Deus às vezes usa esse método para corrigir seus filhos. É por isso que muitos estão fracos e doentes. É uma obra de Deus. Deus permitiu que aquilo lhes acontecesse, ou talvez Deus tenha mandado aquilo às suas vidas para o seu próprio bem. A vontade de Deus é mais importante do que a saúde do corpo da pessoa. E se ela não se submeter e se sujeitar à instrução positiva da palavra de Deus, então Ele certamente vai tratar com essa pessoa e talvez envie uma doença para fazê-la parar
e pensar. Gostaria de mencionar que o grande Dr. Thomas Chalmers sempre dizia que o que realmente o levou a entender o Evangelho sob a direção de Deus foi uma doença que o confinou a um quarto por quase um ano. Ele tinha sido um pregador brilhante, muito científico e intelectual, mas saiu daquele quarto de doença como um pregador do Evangelho e agradeceu a Deus por aquela visitação. Encontramos um paralelo disso em 2 Coríntios 1, verso 9, onde ele nos diz que já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Então temos também a clássica declaração sobre o espinho da carne no capítulo 12. Deus não removeu aquele espinho porque queria ensinar o apóstolo a dizer: pois, quando sou fraco, é que sou forte. Verso 10. E se regozija na enfermidade, em vez de na saúde, para que a glória de Deus fosse promovida. Não há dúvida de que Deus permitiu aquilo, talvez mesmo o tenha causado a fim de corrigir e treinar seu servo daquela forma particular. Da mesma forma, Deus permitiu perseguição. Estes cristãos hebreus estavam sendo perseguidos, por isso estavam tão infelizes. Seus bens haviam sido roubados, suas casas destruídas, porque eles eram cristãos e estavam perguntando: por que estamos recebendo esse tipo de tratamento? Pensamos que, se crescemos no Evangelho, tudo acabaria bem, mas estamos cheios de problemas, enquanto que aqueles que não são cristãos parecem estar se dando muito bem e tendo sucesso em tudo. Por que isso? E a resposta à pergunta deles está neste capítulo 12 de Hebreus. A doutrina, todavia, vai além, vai ao ponto de afirmar que Deus às vezes emprega a morte dessa forma. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. É um mistério que ninguém pode entender, mas é um ensino claro das Escrituras, e por isso digo que precisamos compreender que todas estas coisas têm um significado. Através das circunstâncias, das coisas que acontecem em nossa vida e neste mundo, em nossa carreira, em nossos estudos e exames, pela doença ou saúde, por todas essas coisas, Deus está realizando o seu propósito para nós. Se somos filhos de Deus, todas essas coisas têm um significado e precisamos aprender a examiná-las para descobrir sua mensagem. E mediante isso será promovida a nossa santificação. Outra maneira de Deus nos corrigir, e preciso colocá-la numa categoria à parte, é esta. Deus, às vezes, sem dúvida, parece afastar sua presença e esconder sua face de nós para alcançar esse propósito. É evidente que este é o grande tema do livro de Jó. É encontrado novamente em Oséias 5 e 6. Deus até mesmo diz ao povo ali: então voltarei ao meu lugar, até que eles admitam sua culpa. Eles buscarão a minha face. Capítulo 5, verso 15. Deus se afastou e afastou sua presença e suas bênçãos para levá-los ao arrependimento. Essa é uma parte da santificação. Por outro lado, também sabemos que há variações de sentimentos e emoções na vida cristã. Essa é uma questão que muitas vezes deixa o povo de Deus confuso e perplexo. Todos já tivemos alguma experiência nesse sentido. Descobrimos que, por alguma razão, a experiência que tínhamos de repente chegou ao fim e dizemos como Jó: se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo. Capítulo 23, verso 3. Não temos consciência de nada que tenhamos feito de errado, mas Deus parece ter se retirado e temos a sensação de que nos abandonou. Essas deserções do Espírito, que parece acontecer de vez em quando, são também parte do método de Deus de disciplinar e corrigir seus filhos. São parte de seu grande processo de nos treinar e preparar para o grande propósito e objetivo que Ele tem para nós. Isso então me leva à minha próxima pergunta: por que Deus corrige? Já vimos o que é correção e vimos como Deus corrige, e agora fazemos a grande pergunta: por que Deus faz isso? Encontramos abundantes respostas a essa pergunta nesta passagem da sua palavra. Em Hebreus 12, versos 5 a 15, o assunto é nada mais do que uma ampla resposta a isso. É porque Deus nos ama, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Verso 6. Essa é a resposta fundamental. É tudo por causa do amor de Deus. É porque Deus nos ama que Ele às vezes parece ser cruel para ser amoroso. Tudo é feito para o nosso bem.
Essa é a verdade da qual devemos nos apropriar. É sempre para o nosso bem. Agora vamos observar a declaração do versículo 7. A tradução revista e corrigida da Bíblia diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Contudo, a tradução revista e atualizada, sem dúvida, traduz esse texto de forma muito melhor. Em vez de se suportais a correção, o sentido do texto, na verdade, é este: é para disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Por que vocês estão perseverando? Essa é a pergunta que esses cristãos hebreus estavam fazendo. Se somos cristãos, por que estamos suportando? E a resposta é que estão suportando porque são cristãos, estão aguentando para a sua correção, para a sua disciplina. Em outras palavras, o propósito de perseverarem ou suportarem é o seu crescimento, o seu treinamento, o seu desenvolvimento. As coisas que estão suportando são parte da sua correção. O que é correção? É treinamento. Então temos que nos apropriar firmemente deste fato, que todo sofrimento e provação e infelicidade tem esse grande propósito em vista, ou seja, nossa preparação e treinamento. E o autor repete isso. Observe como ele repete esses conceitos no versículo 10. Nossos pais terrenos nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Ora, aí está o conceito expresso da maneira mais clara. Definitivamente, o ensino é que Deus nos corrige para que possamos ser participantes da sua santidade, a fim de que sejamos santificados. Tudo é feito, ele diz, para o nosso bem. E o proveito é a santificação. Deus nos santifica pela verdade fazendo estas coisas e então, através da sua palavra, esclarecendo o que ele está fazendo. Se esse é o objetivo geral que Deus tem em vista ao nos corrigir desta maneira, vamos agora examinar algumas das razões particulares que ele tem para fazer isso. Uma é que há certas imperfeições em todos nós, que precisam ser corrigidas. Há certos perigos que confrontam a todos nós na vida cristã, contra os quais precisamos ser protegidos. O fato de alguém ser cristão não significa que essa pessoa seja perfeita. Não alcançamos imediatamente um estado de perfeição no momento em que cremos no Senhor Jesus Cristo. Na verdade, não alcançamos esse estado de perfeição nesta vida. Sempre haverá imperfeição enquanto o velho homem existir. Em consequência disso, sempre há certas coisas em nossa vida que precisam ser tratadas, e as Escrituras nos mostram muito claramente como Deus usa a correção para tratar de alguns desses problemas. Quais são eles? Um deles é o orgulho espiritual, exaltação espiritual no sentido errado e perigoso. Quero expressá-lo com as clássicas palavras que mostram isso com tanta perfeição e não necessitam de qualquer exposição. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, diz: conheço um homem em Cristo, e sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E observem, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Versos 2 a 7. Aí está, com perfeição. O apóstolo recebera uma experiência muito rara, extraordinária e notável. Tinha sido arrebatado ao terceiro céu e havia visto e ouvido e sentido coisas maravilhosas e corria o risco de cair em orgulho espiritual, exaltando-se a si mesmo. E ele nos diz que ele foi enviado um espinho na carne, enviado a ele deliberadamente para resguardá-lo. Orgulho espiritual é um perigo terrível e é um perigo que persiste. Se Deus, em sua misericórdia e amor, nos conceder uma experiência incomum, isso nos coloca numa posição em que o diabo pode nos explorar e prejudicar. E com frequência, homens que tiveram tais experiências também tiveram que sofrer correção para mantê-los numa posição segura e correta. Outro perigo é o perigo da autoconfiança.
Deus deu dons aos homens, e o perigo é que passemos a confiar em nós mesmos e em nossos dons, passando a sentir, de certa forma, que não precisamos mais de Deus. O orgulho e a autoconfiança são um perigo constante. Não são pecados da carne em si, são perigos espirituais e são, portanto, ainda mais perigosos e sutis. E então sempre há o perigo de sermos atraídos pelo mundo, suas perspectivas e seus caminhos. Um ponto enfatizado muitas vezes nas Escrituras é que essas coisas são muito sutis. A pessoa não decide deliberadamente que vai voltar ao mundo. É algo que acontece quase imperceptivelmente. O mundo e suas atrações estão sempre presentes e a pessoa cai nelas quase sem saber. Ela então precisa ser corrigida para que não passe a amar as coisas do mundo. Ainda outro perigo é o de nos acomodarmos, o perigo de nos satisfazermos com a posição que alcançamos na vida cristã, presunção, autossatisfação. Não somos modernistas, não cremos em todas essas coisas em que muitos creem hoje em dia. Somos ortodoxos, cessamos de fazer certas coisas que sabemos ser obviamente erradas. Cremos ser perfeitos em nossa fé e que nossas vidas estão acima de reprovação e assim nos tornamos presunçosos e satisfeitos com nós mesmos. Acomodamo-nos e assim paramos de crescer. Se nos compararmos com o que éramos 10 anos atrás, realmente não há diferença. Não conhecemos a Deus mais intimamente, não avançamos um passo sequer, não crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Descansamos no estado de autossatisfação. Talvez eu possa resumi-lo dizendo que é o terrível perigo de esquecer Deus e não buscá-lo, não buscar comunhão com Ele. É o perigo sério de pensar em nós mesmos em termos de experiência, em vez de pensar constantemente em termos do nosso conhecimento direto e imediato dele e do nosso relacionamento com ele. À medida que prosseguimos na vida cristã, devemos ser capazes de dizer que conhecemos a Deus melhor do que conhecíamos e que o amamos mais do que o amávamos anos atrás. Quanto mais conhecemos uma pessoa boa, mais amamos essa pessoa. Multiplique isso pelo infinito e aí está nosso relacionamento com Deus. Conhecemos melhor a Deus, estamos buscando-o mais e mais. Deus sabe. O perigo é o de nos esquecermos dele porque estamos mais interessados em nós mesmos e nossas experiências. E assim Deus, em seu amor infinito, corrige-nos para nos fazer compreender estas coisas, a fim de nos levar de volta para si mesmo e nos resguardar destes terríveis perigos que estão constantemente nos ameaçando e nos cercando. Quero relacionar isso com sua experiência. Será que pode dizer que agradecem a Deus por coisas que acontecem contra vocês? Esse é um excelente teste da nossa profissão de fé. Vocês conseguem olhar para trás para certas coisas que foram desagradáveis e que os tornaram infelizes na época em que aconteceram? E dizer, como o salmista em Salmo 119, 71, foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos? Digo então que Deus nos corrige por estas razões particulares. No entanto, quero agora pô-lo de forma positiva. Se santificado significa que exibimos certas qualidades positivas, significa ser o tipo de pessoa que exemplifica as bem-aventuranças e o sermão do monte em sua vida, ser o tipo de pessoa que demonstra o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, etc. É isso que significa santificação. Deus, a nos santificar, está nos trazendo mais e mais a uma conformidade com essa condição. E é bem evidente que, para nos levar a esse ponto, não é suficiente que recebamos a instrução positiva da palavra. O elemento de correção também é necessário. A palavra nos exorta a olharmos para Jesus. Observem que faz isso logo antes de abordar o assunto da correção. A exortação do autor é: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Hebreus 12, versos 1 e 2. Se fizéssemos isso sempre, nada mais seria necessário. Se mantivéssemos sempre os olhos nele, tentando nos conformar a ele, tudo estaria bem. Contudo, não fazemos isso e, portanto, a disciplina se torna necessária. E é necessária a fim de produzir certas qualidades em nós. A primeira delas é a humildade.
Ela é, em muitos sentidos, a virtude suprema. Humildade, a mais inestimável de todas as joias, uma das mais gloriosas de todas as manifestações do fruto do Espírito, humildade. Era a suprema característica do próprio Senhor. Ele era manso e humilde de coração. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Isaías 42, verso 3. É o último ponto que alcançamos. E Deus sabe que todos precisamos ser humilhados para nos tornarmos humildes. O fracasso pode ser muito proveitoso para nós nesse sentido. É muito difícil sermos humildes se somos sempre bem-sucedidos. Então Deus nos corrige através do fracasso, às vezes para nos humilhar e assim nos manter humildes. Examinem suas vidas e vejam esse tipo de coisa acontecendo. Vejam em seguida a devoção. O cristão deve ser devoto. Deve ter seus olhos fixos nas coisas de cima. Seus interesses devem estar concentrados lá e não aqui. Entretanto, como é difícil ter essa atitude e buscar as coisas que são do alto e manter o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3, verso 2. Quantas vezes tem sido necessário que Deus nos corrija para voltar nossos olhos para o alto? Tendemos a nos apegar tanto ao mundo que Deus precisa fazer algo para nos mostrar claramente que as coisas que nos prendem a este mundo são frágeis e podem se desfazer num segundo. E assim despertamos subitamente para o fato de que somos apenas peregrinos neste mundo e somos feitos para pensar no céu e na eternidade. Mansidão. Quão difícil é ser manso em nossa atitude para com os outros e em nosso relacionamento com eles. Amar os outros, ter empatia para com eles. Há um certo sentido, eu creio, em que é quase impossível sentirmos empatia se não conhecermos algo da mesma experiência. Sei muito bem em meu trabalho como pastor que nunca teria sido capaz de verdadeira compreensão e simpatia para com certas pessoas se não tivesse passado pelo mesmo tipo de experiência. Deus às vezes precisa tratar conosco com o propósito de nos lembrar da nossa necessidade de paciência. Ele diz, na verdade, você sabe que sou paciente com você, seja paciente com essa outra pessoa. Estas, então, são algumas das coisas que nos mostram claramente a necessidade de correção. Visto que nos ama, visto que somos seus filhos, Deus nos corrige para que eventualmente seja produzido em nós o maravilhoso e incomparável fruto de justiça e paz. Até aqui examinamos o assunto em princípio. No capítulo seguinte, espero demonstrar como esta passagem aplica todo este ensino e como devemos aplicá-lo a nós mesmos. O grande princípio é que Deus nos corrige porque somos seus filhos. Se, portanto, vocês não estão conscientes desse tipo de tratamento em suas vidas, eu os exorto a se examinar a si mesmos, certificando-se de que realmente são cristãos, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Bendito seja Deus que se incumbiu da nossa salvação e do nosso aperfeiçoamento e que, havendo começado a obra, irá completá-la, e que nos ama tanto que, se não aprendermos as lições voluntariamente, nos corrigirá para nos trazer a conformidade com a imagem do seu amado Filho.